aí, jogador de LoL? Beleza? Meu nome é Luiz, também sou conhecido como OnMeta, eu sou o Head Analyst da NTZ e hoje eu vou apresentar um quadro novo para vocês, que é Entendendo o Kit. A ideia desse quadro é o seguinte, eu vou explicar mais ou menos qual o kit do campeão e qual a ideia dele dentro do Summoner's Rift. E não exatamente eu vou explicar o que cada skill faz. Eu vou partir do pressuposto que você já entende um pouquinho que, por exemplo, o Q de algum champion já funciona, já faz aquilo, entendeu? Eu vou explicar qual a utilidade que essa skill tem dentro do jogo, beleza? Mais ou menos assim. Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vou começar explicando pra vocês aqui o Champion, um pouquinho do Champion Karma, tá? Então é o seguinte, a Karma no suporte Mage / Peel, tá? E aí, entender um pouquinho do kit dela na lane phase, tá? Vou começar com o Q. O Q dela é uma skill que pega em área, tá vendo, ó? Quando ele explode. Pra que isso serve? Isso serve pra poder você dar harass no inimigo. Como assim harass? O outro AD Carry vai ter dificuldades em ficar próximo dos minions assim, certo? Pra poder se defender de algum skill shot, alguma coisa assim. Que, por exemplo, o seu AD Carry pode ter, como por exemplo o Ezreal. Porque se ele ficar muito próximo, ele pode levar o dano, tá? Sem contar que ela, por ter essa skill de dano em área, ela pode ajudar muito no push da lane. Então ela pode ter... Então ela normalmente vai ter pressão na lane, se ela quiser, certo? Com o Q dela. Ou então com o auto-ataque. Isso também significa que provavelmente ela vai ter um bom início de lane contra suportes que são melees, porque ela tem o Q para poder ajudar nesse zoning / harass e ainda tem os auto-ataques para poder incomodar um pouquinho, beleza? Continuando a lane phase, vamos falar um pouquinho do W, tá? Que é essa corrente, deixa eu colocar um bonequinho aqui para fazer surgir um boneco aliado aqui, ó, um boneco inimigo. Que é essa correntinha aqui, tá vendo? Que enraiza, tá? Ela enraiza, não estou, ela enraiza o inimigo. Essa corrente para lane phase, ela tem um único intuito de poder setar ganks e all-ins, tá? É uma skill que você só vai usar ou então quando você quer algum gank, alguma coisa assim, tá? E ela com R eu vou explicar depois, igual todas as skills eu vou explicar com R depois. E você tem o shield. O shield, eu vejo muita gente usando, por exemplo, pra correr pra frente e dar um Q, tá? Por exemplo, deixa eu fazer aqui pra vocês. Vai pra frente e dá um Q. Só que eu não acho que é a melhor utilização dessa skill, a não ser que seja pra finalizar o cara, ou pra garantir que ele vá pra base, alguma coisa assim, tá? Eu não acho que seja uma boa utilização dessa skill. Essa skill, ela tem que ser usada pra quando você quer dar continuidade nos all-ins junto com o seu AD Carry, ela vai ter que ser usada pra você poder sair de ganks. Porque se o cara descobrir que você tem um padrão de que quando ele faz X coisa você usa o shield, um pouquinho antes do gank ele pode fazer isso, você vai usar o shield, porque ele te baitou a usar o shield. E aí, logo depois, você não vai ter shield, por exemplo, pro gank, alguma coisa assim. Então, eu não acho que seja uma boa utilização do shield, isso é só pra frente, tá? Então, ou seja, dá pra perceber que as skills dela são boas skills pra dentro. Ela tem que ser pra gank, ou então o all-in, né, com o W. Ela tem o shield pra te ajudar a sair ou começar o all-in. Tem o Q que dá lentidão. E ainda serve pra poder pegar pressão na lane, porque é um dano em área, beleza? Bacana. Essas skills ficam todas bufadas com R, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar o tempo de recarga. Ó, seguinte, esse é o Q normal, esse é o Q com coisa. Ele não precisa relar alguma coisa, mas se ele não precisa relar num projétil pra poder estourar. Igual o Q, por exemplo, se você erra o Q, ele não estoura, tá vendo? O R não precisa assim. Só que ele para antes se ele pegar no projétil, tá ligado? Ele não vai tão longe. O W, ele te adiciona uma cura, tá? Não vai dar pra poder ver agora, mas ele adiciona uma cura. E o shield, ele dá o shield em área, tá vendo? Se tivesse mais pessoas aqui, as pessoas pegariam o shield. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? E esse shield dá movement speed. Beleza. Pra lane phase, o RE não é tão comum assim, só quando você quer realmente sair assim desesperadamente. O RQ, ele é muito mais comum porque você quer ter esse dano a mais, então essa threat, essa ameaça de dano, ela é bastante importante na lane, então o RQ. E o RW é toda vez quando você karma tomou win, e aí você compra um tempo com o RW, porque ele te dá um pouco de vida, tá? Ele te dá um pouco de vida, tanto quanto você na primeira
na primeira corrente quando ela estoura, te dá vida, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de mid e late game, beleza? Bom, na lane phase deu pra ver que a Karma é um ótimo champion pra poder controlar o wave, ela é bastante bullying, tipo, ela incomoda bastante a dupla adversária, beleza? Mas algumas coisas aqui mudam um pouco no mid game, tá? Então quando, por exemplo, der 15, 14 minutos quando você for aparecer mid, pensa o seguinte, tá? Que o Q dela já não tem a mesma eficiência que na lane phase. Por quê? Com o passar do tempo, não é que o Q dela fica fraco, mas ela não vai comprar itens de poder de habilidade sendo suporte, certo? Então é o seguinte, não vai escalar o tanto que precisa escalar esse Q pra poder incomodar, certo? Então ela já não vai ter o mesmo poder de push na lane por conta do Q, e o RQ já não vai ser uma prioridade tão grande assim pra ela. O RE e o RW terão utilidades muito maiores, beleza? Então você passa a ter um Q um pouco menos eficiente, beleza? Legal. O W na lane phase é muito mais fácil para ela usar, porque olha um range aqui, tá? Ela entrar nesse range na lane phase, como ela já tem bastante controle, normalmente tá ganhando a lane, não tem um problema tão grande, tá? Ela consegue usar essa skill sem problema nenhum. Agora, por exemplo, já na mid lane, por exemplo, com a AD Carry dela aqui, contra outra bot lane aqui, entrar nesse range, dependendo do suporte que ela estiver contra, ou então sem saber onde está o inimigo, pode ser um pouco mais perigoso. Então, a utilidade dele não vai ser mais como engage, quase, tá? Um caso ou outro você vai usar como engage, mas ele já não vai ter mais a mesma utilidade. Você normalmente vai usar como uma skill defensiva, tá? Uma skill defensiva para poder parar alguém que tá aí no seu AD Carry, em você, alguma coisa desse tipo. E uma das skills mais importantes dela já pro mid late game, que é o shield. O shield, ele não vai ser tão importante pelo shield em si, porque não é um shield tão grande assim, tá? É um shield ok, mas pela velocidade de movimento. É nisso que ele vai ser bastante importante. E para você poder usar com o R, que fortifica todas as skills, tá? Então você vai fazer RE, e o RE ele vai ser muito mais importante para poder ajudar a startar uma teamfight ou sair alguma coisa assim. Aí sim essa skill vai ter uma utilidade mais de iniciação, beleza? Quero falar um pouquinho aqui, não só de limite de late game, mas também, como estou falando de suporte, quero falar um pouquinho de controle de visão. Então vou entrar aqui. Que é o seguinte, a Karma, ela não vai... mid late game também, tá? Ela não vai te propor uma luta, por exemplo, no rio de 2 ou 3 pessoas, tão forte assim. Sem contar que quando ela vai sair para poder pegar a visão, se ela fizer isso sozinha, ela é um mob muito fácil de ser pego, tá? Então, para Karmas, nunca entrem no rio ativando o shield, tá? Se você for visto, se você já não tiver shield, nada para poder sair assim, é uma péssima escolha. Então, sempre tenham essas skills, como por exemplo, o shield, o RW, para poder usar, para poder comprar tempo, tá? E, preferencialmente, façam isso com o seu jungler ou alguma coisa assim. Acho que é isso. Deu pra entender? Vou dar um release de como os kits fizeram no próximo take. Beleza? Então é o seguinte, para vocês não se perderem, tá? Vou dar um resuminho básico aqui final. Lane phase, o kit da Karma vai propor controle de wave, tá? Harass ou zoning, tá? E boas vantagens de... boas possibilidades de gank ou algum tipo de iniciação na lane, certo? Pro mid late game, ela vai propor um pouco menos de controle de visão do que alguns outros suportes, tá? Ela ainda assim pode incomodar um pouquinho com o poke, dependendo da vantagem com que ela saia da lane, ok? Mas ela provavelmente vai se tornar um sup ali já um pouco mais de peel. Shield, velocidade de movimento e um CC ali para poder ajudar com alguma pessoa que tente entrar no AD Carry dela, nela ou no time dela. Beleza? Espero que tenham gostado desse quadro. Eu provavelmente vou fazer com outros champions. Então também deixa aqui nos comentários qual champion você gostaria de saber, qual é o kit, qual a função do kit dele, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Falou!